Sou piloto de um caça F-16. Quase não há pontos que não possamos cobrir. Cada míssil atinge o alvo. Para a temporada de primavera-verão de 2026, Putin havia reunido mais de 140 mil tropas em preparação para uma grande ofensiva em direção a Zaporizhzhia e Kherson. O objetivo era avançar ao longo do eixo Mala-Tokmatchka-Orikhiv, romper a frente sul da Ucrânia e criar uma ligação terrestre mais forte com a Crimeia. Mas na noite de 22 de junho de 2026, a Força Aérea da Ucrânia atacou a travessia do rio Karachokrak, uma ponte perto de Vassilivka, no oblast de Zaporizhzhia. Situada a apenas 15 quilômetros atrás da linha de frente, esta ponte era uma das linhas que alimentavam a enorme ofensiva de Putin, e uma ofensiva é tão forte quanto a logística que a sustenta. Neste vídeo, explicaremos por que a queda de uma única ponte coloca em risco todo o plano sul de Putin. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente. O vídeo não alcança muitas das pessoas que poderiam estar interessadas. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo uma única palavra de comentário abaixo dele nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Vamos começar. O ataque veio da Força Aérea da Ucrânia. A ponte sobre o rio Karachokrak, que transporta a rodovia internacional I-105, foi atingida por bombas guiadas planadoras. Vassilivka é um dos centros de transporte mais importantes na ocupada Zaporizhzhia. A estrada que a atravessa ligava as unidades russas na área às suas principais bases traseiras, e essas bases alimentavam as forças que tentavam avançar em direção à cidade de Zaporizhzhia. O colapso da ponte complicou abruptamente o fluxo de reforços, equipamentos pesados e munições nessa direção. Além disso, esta era a única travessia que chegava ao agrupamento de assalto russo da região por uma estrada pavimentada de alta qualidade. Com ela destruída, tudo o que resta são trilhas de terra e desvios sinuosos. Esses ataques ucranianos não são por acaso, eles fazem parte de um sistema. Os jatos ucranianos agora voam em pares. Um lança as bombas planadoras baratas, enquanto o outro mantém os caças russos afastados. Então, as mesmas bombas que derrubam pontes podem ser entregues de forma cada vez mais segura e frequente. Então, por que uma única travessia de rio importa tanto? A resposta está na carga dupla que ela transportava. De um lado, o reabastecimento das unidades russas se preparando para atacar ao longo do eixo Orikhiv-Zaporizhzhia. Do outro, a rota da Crimeia, a qual a rodovia I-105 se conecta. A Crimeia é o principal centro logístico para o agrupamento sul russo que luta em Kherson e Zaporizhzhia, e as estradas que alimentam esse agrupamento passam diretamente por nós como Vassilivka. Então, quando a ponte Karachokrak cai, não é apenas uma brigada na frente que sofre, todo um acúmulo ofensivo e a linha que se estende até a Crimeia são pressionados de uma vez. A ligação entre os depósitos logísticos avançados e as principais linhas de abastecimento na retaguarda foi cortada. As travessias alternativas da Rússia, por sua vez, são mais longas, mais lentas e mais expostas. Em outras palavras, jogando-se diretamente nos braços dos drones ucranianos. O verdadeiro peso dessa interrupção está no que não pode ser movido. Uma ofensiva de ruptura exige montanhas de munição, combustível e armamento pesado previamente estocados. Tudo isso flui de forma mais eficiente através exatamente deste tipo de travessia robusta e de alta capacidade de carga. Quando a ponte desmorona, aquela espessa artéria entre os depósitos avançados e os principais centros de abastecimento na retaguarda se afina, e o estoque acumulado ao longo de meses não consegue chegar à linha de frente no exato momento em que é mais necessário. Há um detalhe marcante na história desta ponte. A Ucrânia não está atingindo-a pela primeira vez. A travessia já havia sido destruída uma vez no verão de 2025 e reconstruída pela Rússia, e desta vez foi derrubada novamente. E esta é exatamente a estratégia da Ucrânia: atingir um alvo reparado repetidamente. Cada reparo custa à Rússia tempo, dinheiro e material. Cada novo ataque interrompe essa linha mais uma vez. É um ciclo desgastante de ataque, reparo, ataque, e a Rússia sempre arca com os custos. E Vassilivka não está sozinha. A campanha de médio alcance da Ucrânia, que chama de bloqueio logístico, tem como alvo toda a rede de abastecimento do sul ocupado. Trechos-chave do corredor terrestre que passa por Berdyansk, Melitopol e Dzhankoi estão sob controle de fogo ucraniano. Caminhões russos estão sendo atingidos na travessia de Pontão em Chonyar, e há alguns dias a ponte ferroviária de Rozdolna na Crimeia foi derrubada.
Karachokrak era o elo mais recente neste cerco ao sul, outro sinal de quão profundo este cerco se estende. Sob repetidos ataques, a frota do Mar Negro da Rússia foi forçada a mover seu quartel-general principal de Sevastopol para Novorossiysk, a cerca de 600 quilômetros de distância. Então, a Ucrânia está pressionando não apenas a logística da frente sul, mas a espinha dorsal de todo o flanco sul da Rússia. Então, a Rússia está parada? Claro que não. Está tentando se adaptar. Quando pontes caem, instala travessias de pontão, transporta carga por barcaça, desloca remessas para as horas noturnas, até pinta seus caminhões militares para parecerem civis, na esperança de passar despercebido pelos drones. Mas nada disso é suficiente. Os drones de inteligência da Ucrânia eliminam esses caminhões um por um na travessia de pontão de Chonyar. Até mesmo caminhões-tanque disfarçados de veículos civis estão sob vigilância. Além disso, o alcance da Ucrânia se estende muito mais para o interior. No mesmo dia do ataque a Karachokrak, o principal pátio ferroviário em Berdiansk, a cerca de 100 km atrás da linha de frente, também pegou fogo. Dados de satélite mostraram anomalias de calor na área. Assim, a Ucrânia está mirando não apenas nas pontes na linha de frente, mas também nos nós logísticos profundos que abastecem essas pontes. A Rússia repara uma travessia, outra é atingida. Esconde um comboio, um pátio ferroviário queima. É um jogo de esconde-esconde, quase impossível de vencer. E é aqui que o dilema de Putin se aprofunda. Em 2026, reunir tropas para uma ofensiva de ruptura tornou-se praticamente suicida, com drones ucranianos vasculhando os céus. Tanto grandes concentrações de tropas quanto pequenas equipes de infiltração tornaram-se proposições cada vez mais mortais. Além disso, a Ucrânia construiu linhas defensivas contínuas, muito mais fortes em Zaporizhia do que qualquer coisa no Donbass. Valas antitanque, dentes de dragão, arame farpado. Portanto, a força que Putin reuniu enfrenta uma parede formidável à sua frente e uma linha de abastecimento cortada atrás. Os números confirmam isso. Os ganhos territoriais da Rússia este ano representam apenas 8% do que foram no mesmo período do ano passado. Reunir um vasto exército na frente quando esse exército não pode avançar nem ser devidamente abastecido não é uma demonstração de força, é uma armadilha de recursos. Além disso, a pressão ocorre nos dois sentidos. Na mesma frente de Zaporizhia, a Ucrânia está avançando com contra-ataques em pontos-chave. Assim, enquanto Putin acumula forças para uma ofensiva, os ucranianos, o lado que se esperava estar na defensiva, estão tomando a iniciativa no terreno. Tudo isso acarreta um custo elevado para o cronograma de Putin. Uma ofensiva de ruptura exige uma fase de acumulação que dura semanas. Montanhas de munição, combustível e peças de reposição são reunidas na retaguarda, depois lançadas para a frente de uma só vez. Mas se as pontes destinadas a levar esse estoque para a frente colapsarem uma a uma, a própria fase de acumulação colapsa. É por isso que ataques como o de Karachokrak destroem não apenas uma ponte, mas um cronograma. Eles podem reduzir a escala de uma ofensiva ou adiar seu início por semanas, até meses, e cada atraso funciona a favor da Ucrânia. Isso ganha tempo para reforçar aquelas formidáveis defesas de Zaporizhia, para posicionar mais drones e minas. Então, quanto mais tempo Putin espera, mais alta é a parede que ele tem que quebrar, e a força que ele acumulou para quebrá-la se dissipa antes de chegar à frente. Dê um passo atrás e o plano sulista de Putin está tropeçando antes mesmo de começar. Você pode reunir um exército na frente, mas se não puder alimentá-lo, essa concentração não é uma força, é um fardo. Este é precisamente o objetivo da Ucrânia. Em vez de parar a ofensiva na frente, corta as artérias que a alimentam na retaguarda. A ponte Karachokrak era apenas uma dessas artérias, mas o fato de ter sido reparada e destruída repetidamente mostra o quanto a Rússia está lutando para manter essas linhas vivas. E aqui reside a mais amarga ironia. Todo o objetivo da ofensiva sul de Putin era fortalecer o corredor terrestre que se estende até a Crimeia, mas a Ucrânia está desmantelando esse mesmo corredor. Toda a linha de Berdiansk a Melitopol, de Jankoy a Vassilivka, está sob fogo. Então, Putin está tentando alargar uma ponte que está desmoronando em suas próprias mãos. A verdadeira questão é esta: com um exército que ele não consegue alimentar, por quanto tempo mais Putin pode adiar esta ofensiva? E com essas linhas cada vez mais estreitas, ele pode lançá-la de fato? Então, o que você acha de tudo isso? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado com a análise exclusiva da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.